Boa noite a todos, sejam bem-vindos, certo? Hoje a nossa aula, nós vamos resolver o exercício 3, tá? Lembre que eu deixei da semana passada. Semana passada a gente conversou sobre lucro real estimativa, certo? E ficou o exercício que eu sugeri que os senhores tentassem resolver ou resolvessem no decorrer da semana, certo? E a semana acabou. Agora é a hora da gente resolver, tá? Depois do exercício, eu só queria que vocês me lembrassem para comentar isso daqui. Não sei se vocês viram, foi a proposta da segunda fase da reforma tributária foi entregue ao Congresso essa semana, tá? E tem alguns pontos bem polêmicos que eu queria conversar com vocês quando a gente concluísse o exercício, tá? Lembrem quando eu terminar o exercício, tá? Obrigado. Bom, a questão basicamente, certo? O exercício que ficou para ser feito é basicamente igual o exercício 2, tá? Porém, com um pequeno detalhe. No exercício 2, a gente falou de lucro presumido. E agora, no exercício 3, a gente vai tratar sobre lucro real estimativa, tá? Tem algumas diferenças, como a gente viu na aula teórica da semana passada, e que a gente vai mostrar agora no decorrer do exercício. É bem parecido, tá? Com o lucro presumido, porém tem algumas sutis diferenças. O que eu fiz aqui? Estão vendo o Excel, né? Sim. Pronto. Fiz igual o outro exercício que a gente resolveu. Coloquei aqui as receitas de 2019 e 2020, tá? Aqui eu fiz em cima do outro. Então, deixa eu apagar aqui. Aqui 19. Nesse exercício, basicamente a diferença do real mensal, tá? Para o lucro presumido é a forma de tributação. Que no caso aqui a gente vai calcular o imposto de renda e a contribuição mensalmente, certo? No lucro presumido, nós juntávamos 3 meses, né? Era cada trimestre, e realizava o cálculo em cima do somatório da receita do trimestre. Aqui não, tá? Aqui é mensalmente. Aí o que eu fiz aqui nessa planilha de lado aqui, na tabelinha? Já montei a tabela com todos os meses, tá? De janeiro a dezembro. E aqui eu coloquei inicialmente as receitas, certo? E aqui embaixo os cálculos. Eu só estruturei o cálculo, né? Para a gente poder fazer um pouco mais rápido, tá? Mas a ideia é a mesma ideia do que está nos slides lá, aquela sequência, aquele passo a passo que você tem que seguir para poder calcular, ok? Então, vamos começar com o mês de janeiro, certo? No mês de janeiro, essa empresa, em janeiro de 2019, ela teve venda de mercadorias no valor de 50 mil, prestação de serviço no valor de 35 e venda de combustíveis no valor de 150 mil. Levando em consideração o imposto de renda, certo? Na modalidade lucro real por estimativa mensal, tá? Aliás, lucro real mensal, desculpa, lucro real anual por estimativa mensal. Vai ser calculado a forma que a gente está fazendo aqui. Existem duas possibilidades. A primeira, que é simplesmente sobre a receita, tá? Eu considero a receita de cada atividade
considero aqueles percentuais que a gente utilizou no lucro presumido, são os mesmos, a gente utiliza para calcular esse imposto mensal. É a primeira possibilidade, é o que nós vamos fazer hoje. A segunda possibilidade é aquela historinha da possibilidade do balanço, certo? De suspensão ou redução de impostos. Lembra quando a gente utiliza? Nós falamos na aula passada, alguém lembra? É Não quando lembro. no mês acontece de É, recolher mais do que devido no período. Exato. sim, Qual, justamente eu já ia falar isso. Pô, desculpa, dona Eva. qual é a lógica, certo? Você, esse real anual, você teria teoricamente que calcular apenas no final do ano. Porém, a Receita vai lá e fala: olha, calcula por estimativa. Você vai recolhendo aos poucos para no final do ano você não ter muito imposto a pagar de uma vez só. Essa é a lógica, certo? Mas só que o real anual é com base no lucro, tá? No lucro do ano. Entretanto, quando a gente está calculando aqui no real mensal, fazendo as estimativas, a gente não sabe o lucro da empresa, o lucro fiscal, tá? A gente faz aqui uma presunção do que seria o lucro daquela empresa naquele mês, com base naqueles percentuais do lucro presumido. Pode acontecer que essa empresa ela vem dando prejuízo, certo? Lá na DRE é prejuízo fiscal. Porém, como você está pagando com base na receita, você está pagando mais do que você deveria, certo? Aí é aquela coisa, você não pode simplesmente falar, não, esse mês eu não vou pagar. Você tem que fazer, tem que se justificar. Beleza. Qual a justificativa aceita? É justamente o balanço de suspensão ou redução. É quando você verifica, vamos supor, você faz essa presunção, né? Nos meses de janeiro, fevereiro e março, aí você já percebe contabilmente que tua empresa está dando prejuízo. Aí você fala, não, no mês de abril eu vou fazer o balanço de suspensão ou redução. Que automaticamente em abril é como eu fechasse e falasse, não, agora aqui eu vou ver se realmente eu era para estar pagando imposto ou não. Se era para estar pagando imposto, beleza, certo? Eu era para estar pagando quanto? X, tá? Mas só que eu vi que eu era para estar, quando eu fiz o balanço de suspensão, eu vi que eu deveria pagar X menos um, tá? Consequentemente, nesse caso aí, eu deveria ter estar pagando menos ou pagar menos imposto. Em alguns casos nem pagar, porque a empresa está dando 4 meses de prejuízo, certo? Aí sim eu tenho como sinalizar para a Receita, quando eu for mandar minhas declarações, que olha, tá aqui, eu apurei o balanço de suspensão ou redução no mês de abril e eu não deveria ter pago imposto até abril, mas eu já paguei de forma antecipada. Aí você fala, professor, paguei de forma antecipada, o que acontece agora? Como eu falei na última aula, duas possibilidades. Primeiro, pede o reembolso, né? Que francamente não vai acontecer tão cedo, ou compensa, que é o que normalmente é o mais prático e fácil de se fazer. Compensa com o imposto que deveria ser pago nos meses seguintes. Ou seja, você faz a compensação do ponto de vista fiscal, acabou. Resolve de uma forma prática e rápida, tá? Tranquilo? Agora vamos colocar os valores aqui, né? Primeiro, eu vou colocar receita bruta com mercadorias no mês de janeiro. Eu venho aqui, como está no Excel é mais tranquilo, só coloquei igual e igual o valor. Nesse exercício específico, nós não tivemos nenhuma dedução dessa receita, tá? Seria um cancelamento de venda, devolução, certo? E abatimentos concedidos.
Consequentemente, a minha receita bruta vai ser igual à receita líquida. Não vai ter nenhuma subtração. No caso, no caso que a gente está falando aqui, da venda de mercadorias. Serviço. Qual foi a receita de serviço no mês de janeiro? Tá aqui. 35 mil. Teve algum cancelamento de nota fiscal? No nosso exercício não teve. Tá? No nosso exercício especificamente. Consequentemente, a receita bruta vai ser igual à receita líquida de serviços. Vou colocar o zero aqui. E combustível, 150 mil. Teve algum cancelamento? Não. Teve devolução? Não. Consequentemente, o bruto vai ser igual ao líquido. Beleza, fiz o cálculo de cada receita líquida. Certo? Segundo passo. Agora eu vou aplicar o percentual de presunção para cada atividade. Como são atividades distintas, são 3 atividades a empresa desenvolve. Aconteceu de cair em 3 alíquotas distintas. Receita líquida de mercadorias, que a gente já viu aqui em cima, 50 mil. Qual vai ser essa base, né? Eu vou pegar os 50 mil vezes 0,08. Para mercadoria, 8%. Consequentemente, vai dar... Deixa eu só... Ou seja, a base, a presunção de lucro para a atividade de venda de mercadoria vai ser 4 mil. Vamos lá para serviço da mesma forma. Quanto foi a receita líquida de serviço? 35. Nos serviços, a gente tem um percentual de 32%. Então, 35 mil vezes 0,32. 11.200. Combustível, da mesma forma. Pega a receita líquida de combustível, que foi 150 mil, vezes 1,6. 0,016. 2.400. Ok? Pronto. Teve demais receitas. Lembra que a gente comentou na aula, demais receitas são aquelas receitas que normalmente não são oriundas da atividade da empresa e que elas não passam por essa base de presunção. Elas vão direto para 15%. No nosso caso, não teve nesse exercício. Qual vai ser a base de cálculo para o imposto de renda? Vai ser o somatório dos 3, né? Vai ser os 4 mil de mercadoria, mais 11.200 do serviço, mais 2.400 do combustível. Qual vai ser o imposto de renda 15%? Aliás, o imposto de renda normal. 17.600 vezes 0,15. 2.640. Ok? Nesse caso aqui, gente, vai ter adicional de imposto de renda? É só lembrar da regrinha, né? Não, professor. É o que exceder 20 mil de lucro, no caso do mês, né? 20 mil no mês, 60 mil no trimestre. No nosso caso, a regra dos 60 mil não conta, tá?
A gente vai para a regra mensal de 20 mil. Então, a base vai ser zero, o IRPJ adicional vai ser zero. E IRPJ total vai ser quanto? 2.640. Ainda tem a última parte, né? Teve algum valor de imposto de renda retido na fonte? Pode acontecer? Pode. No nosso caso, desse exercício especificamente, não teve. Então, zero. Qual vai ser o imposto de renda a recolher? 2.640. Ok? Esse é o primeiro mês. Segundo mês, da mesma forma. Vamos lá para fevereiro. Aliás, primeiro eu vou perguntar, tranquilo isso aqui, pessoal, janeiro? Todo mundo acompanhou? Para mim tá tranquilo, professor. Muito bom. É bem fácil, né? Aquela questão, né, professor? Tem que só prestar atenção realmente nas questões, né? Se teve alguma dedução, devolução, essas coisas. Se não tiver, né, faz a risca certinho, que não tem problema. Mas é realmente só a questão de prestar atenção. No caso, cancelamento, né, devoluções. Se não tiver, é tranquilo. Mas se tiver, né, tem que prestar atenção para colocar, para no final não dar errado, né? Exatamente. Mas no demais tá tudo certo. É o detalhe. E outra coisa também que pode acontecer, acho que principalmente na segunda unidade, é quando misturar lucro real anual com lucro real estimativa. Aliás, com lucro real trimestral. Certo? Tem só que ter o cuidado para prestar atenção o que é estimativa mensal, o que é trimestral, para não fazer nenhuma bobagem, tá? Calcular de uma forma sendo de outra. Mês de fevereiro, 60 mil, receita de mercadorias. Não teve cancelamento, não teve devolução. Deixa eu logo resolver isso daqui, que fica mais... Pronto. Receita líquida de mercadorias. Como não teve nenhuma dedução, 60 mil. Receita bruta de serviço no mês de fevereiro, 70 mil, zero. Não teve dedução, 70 mil. Combustível, em fevereiro, 100 mil. Receita líquida de combustível, não teve nenhuma dedução, da mesma forma, 100 mil. Ah, professor, por que você está fazendo com esses cancelamentos e com essas devoluções se o senhor sabe que não tem essa informação na questão? Porque o que eu quero que fique claro é a sequência, tá? Qual a sequência eu devo seguir? É essa, certo? Para depois não misturar e colocar dedução lá embaixo, colocar cancelamento em lugar errado e dar errado, certo? Vai errar a questão. Qual vai ser a receita líquida de mercadoria em fevereiro? 60. Qual vai ser a presunção, né? 60 mil vezes 0,08, que é 8%. 4.800. Serviço, 70 mil vezes 0,08. Opa, peraí. Aqui não é 0,8 não, aqui é só 70 mil. 70 mil vezes 0,32. Tá? E combustível foi 100 mil. Qual vai ser a presunção? 1,6. 1.600. Demais receitas não teve. Qual vai ser a base para o imposto de renda? A base geral. 4.800
22.400 e 1.600. Qual vai ser o imposto de renda na alíquota de 15%? 28.800 vezes 0,15. 4.320. Eu vou ter adicional? Vai, porque passou os 20 mil. Ok. É 28.800. Como é que eu acho a base? 28.800 menos 20 mil, que é o limite. Ou seja, eu vou pagar 10% sobre 8.800. Eu vou calcular aqui. 8.800 vezes 880 10%. reais. 880, exato. Qual o imposto de renda total? 4.320 mais 880. 5.200. Teve retenção? Não. Ou seja, o imposto de renda a recolher, 5.200. Tranquilo, fevereiro? De boa. Março, 30 mil mercadorias, né? 00, não teve dedução. Vai ser igual a receita líquida, igual a receita bruta. Serviço. Eita, danou-se. Serviço, 30 mil. 0, né? Dedução. 30 mil. E combustível, março, 90 mil. 00. Vai ser, não teve dedução, vai ser 90 mil a base para combustível. Receita líquida de mercadorias, 30 mil. Aí vou fazer 30 mil vezes 0,08, 2.400. Serviços, trinta mil. 30 mil vezes 0,32. Deixa eu só conferir aqui. Nesse mês, excepcionalmente, comércio e serviço foram 30 mil reais de receita. Combustível, 90 mil na base. Então vai ser 90 mil vezes 0,016. Ou seja, 1,6%. 1.440. Demais receitas, zero. Aí a base total para o imposto de renda vai ser 2.400 mais 9.600 mais 1.440. Vai dar 13.440 o lucro presumido. IRPJ, 15%. Dá 2.016. Eu não vou ter adicional nesse caso, que o lucro foi só 13 mil. Ok. Então aqui vai ser 0 a base, vai ser 0 de adicional. Imposto de renda total, 2.016. Eu não vou ter retenção. Consequentemente, o imposto de renda vai ser 2.016 reais. Mês de abril. Receita de comércio, 90. 00 de deduções. 90 mil, né? Serviço, 45. 0 de dedução. Vai continuar 45.
Receita bruta de combustível, 80 mil, 00 de dedução, 80 mil. A receita líquida de mercadorias vai ser 90. A presunção vai ser 8%. Receita líquida de serviço vai ser 45, que vai ser o percentual 32%. Combustível, 80 mil. Vai ser 80 mil vezes 0,016. 1,6. Eu não vou ter demais receitas. E qual vai ser a base para o imposto de renda? 7.200 mais 13.400 mais 1.280. 22.880. O imposto de renda 15% vezes... Aliás, o imposto de renda alíquota de 15% sobre 22.880 vai ser 3.432. Nesse caso, eu vou ter adicional 22.880 menos 20 mil. Vai dar 2.880 a base. Aí eu calculo 10%, que vai dar 288. Qual vai ser o valor do imposto de renda total? Vai ser 3.432 mais 288. Vai dar 3.720. Retido zero e imposto a recolher 3.720. Alguma dúvida, pessoal? Podem falar, tá? Eu não tô acompanhando o chat, não. Não, professor, até agora tá tranquilo para mim. Por enquanto está tranquilo, professor. Acho que para todo mundo tá bem entendido, professor. Olhe que se eu colocar para fazer, vocês erram. Vão passar vergonha. Não, mas é aquele negócio, é igual na prova, a gente sabe, na hora de fazer a prova que pega mesmo. A gente só sabe. Dá aquele branco, né, Moisés? Um branco que, pelo amor de Deus. Eu sei. Uma conversinha é essa. Aí mercadoria 120 no mês de maio, né? Serviço 35. Não tem dedução. E combustível 75 mil. 75. Zero de dedução. Então eu vou otimizar aqui a planilha, tá? Já que vocês estão compreendendo. Líquida de mercadoria 120. Então eu boto um cifrão aqui, boto um cifrão aqui. Não, errei. É sem cifrão. Vou botar logo aqui. Receita líquida de serviço. Olha isso aqui primeiro. Esse vai ser esse vezes 0,08, que é a base, que é o percentual de presunção. Eu já puxo a fórmula. Serviço vai ser 35 mil. Já puxo a fórmula para sair correto. Igual a 35. A base de presunção aqui é 32.
E combustível é 75. Aí a base de presunção é 0,01,6. Demais receitas é 0 para todo mundo. A base para o IRPJ vai ser 9.600, 11.200, mais 1.200. Aí aqui eu puxo uma bela de uma fórmula. O imposto de renda 15% vai ser sobre 22.000. Vai ser 3.300. Vai ter adicional, né? Que foi 22, foi superior. Então vai ser 22 menos 20. Aqui 2.000, 10%. R$ 200. Vai ser imposto de renda total, vai ser 3.300 mais o adicional de 10%. Puxando a fórmula. Imposto de renda retido é 0. E o imposto de renda a recolher vai ser 3.300 mais... Aliás, vai ser igual a esse daqui. Vai ser 3.500. Aí agora é só preencher lá em cima que já sai tudo calculado. Junho, mercadoria, 80.000. Vai ser igual a 80. Serviço, em junho vai ser Saúde, 10.000. professor. Obrigado. E combustível, no mês de junho, 175. Aí aqui ele já calculou automático, tá? Calculou a base de mercadorias, né? Presunção, a presunção de serviço e a presunção de combustíveis. Como aqui a base deu 12.400, não vai ter adicional, por isso está aqui negativo, certo? Então a gente exclui a fórmula. 12.400, 15%, 1.860. Imposto a recolher, 1.860 no final. Julho, 75. Serviço, e combustível, em julho, 120, 00. Calculou aqui. A gente vai fazer a conferência aqui embaixo. 75.000 de mercadoria, vai dar 6.000 de lucro, de presunção, né? Serviço, 15.000, 4.800 de presunção.
Combustível, 120 mil, 1,6 de presunção. O somatório das bases dá 12.720. Imposto de renda 15% dá 1.908. Novamente aqui não ultrapassou o adicional. Certo? Então, por isso que deu negativo. E no final deu 1.708. Agosto, da mesma forma. Zero, zero. Serviço, agosto, foi 25. Receita bruta de combustíveis em agosto foi 100 mil. Aqui o mesmo processo, 60 mil, 4.800, 25 deu 8 mil e 100 mil deu 1.600. Aqui novamente não deu adicional de imposto de renda, deu negativo aqui. 2.160 imposto de renda a pagar em agosto. Setembro, 95. Serviço, 13. Setembro, 160 de combustível. 00, 160 mil. Aí foi 95 de mercadoria, 13 de serviço e 160. Tá aqui as bases calculadas. O somatório vai dar, o somatório das bases dá 14.320. O imposto de renda, 15% dá 2.148. Não vai ter adicional, né? E imposto de renda recolher 2.158. Aliás, 2.148. Outubro, 130. Vai dar 130 aqui. Serviço, 28. E o outro é 110. 00. Novamente a gente confere as bases aqui embaixo. 8, 32 e 1,6. Nesse caso aqui vai ter adicional de imposto de renda, né? Deu 20.120 o lucro do mês, o lucro presumido do mês. E vai dar 3.280 de imposto de renda a pagar em outubro. E em novembro, 65. Vou otimizar aqui. Serviço em novembro foi 40 mil. E combustível em novembro, 120. 00. As bases ok. Aqui não vai dar adicional, que deu 19.920. Já exclui aqui. Vai dar, consequentemente, 2.988 de imposto de renda a pagar.
no mês. E o último mês, né? Dezembro, 80. Eu vou logo puxar as fórmulas. Dezembro, receita de serviço. Vai ser 10 de serviço e 100 mil de combustível. Aqui novamente não deu adicional. 1.680 de imposto de renda a pagar. Imposto de renda, pessoal, tá tranquilo? Tá ok, professor? Sim, professor. Tá ok, professor. Agora vamos para CSLL. Aqui eu vou otimizar, tá? É basicamente a mesma coisa, mas eu vou copiar todo mundo que é comércio. Comércio. Agora eu vou copiar especial, vou transpor. Já coloquei aqui, né? Todos os meses, para não sair caminhando para um lado e para o outro. Prestação de serviço da mesma forma. Colar especial, transpor. E aqui vai ser igual de cima, igual de lá. Agora eu vou para combustível. E aula de Excel também, professor? Aham, vai junto no pacote. Pô, tô aprendendo agora esse transpor, hein? Batendo Eu cabeça. também, eu confesso também que agora tô vendo, por isso que eu falei isso. Professor, mestre dos magos aí no Excel. Ah, não. Eu já sofri demais. Tabulando dado, tendo que mudar de coluna para linha e sem saber. Aí eu falei, não tem condição o Excel ter sido criado e não ter essa função. Aí eu fui procurar. O pai Google e a mãe YouTube, tchau, meu amigo, você aprende tudo. Aprende até o que não presta. Aí é que eu vou puxar a fórmula, né, de receita líquida, já que não tem nenhuma dedução, para não perder tempo. Mesma coisa para serviço e a mesma coisa para combustível. Aí a receita. Agora eu vou puxar a fórmula novamente. Vai ser igual a essa. Serviço. Aqui. E combustível. Aqui. Combustível. Aliás, receita líquida. Receita com mercadoria. Tá? Lembrando aqui a diferença. Na CSLL, só existem dois percentuais. Ou é 12 ou é 32. Ponto. Não tem 1,6, não tem 8, não tem nada. Tá? Isso foi até uma coisa que eu errei na resolução do exercício anterior, que até a Gláucia, nessa semana, ela percebeu. Tá? Que eu tinha colocado 1,6 aqui na presunção de CSLL. Não tem. Ou é 12 ou é 32. Essa é a única alteração. Aí a presunção, né, da mercadoria vai ser 12%, 50 mil vezes 12. A presunção do serviço, 35 mil vezes
32%. E combustível, que era para imposto de renda 1,6%, para CSLL é 12%, sem choro nem vela. Demais receitas zero. Então, base de cálculo para CSLL. Vou somar as três receitas, as três presunções, né? 18.000 mais 11.200 mais 6.000. CSLL não tem adicional, certo? É 9% e acabou. Então, 35.200 vezes 9%, 3.168. CSLL total, não tem nenhuma retenção de CSLL. Consequentemente, a CSLL a pagar vai ser 3.168. Já que vocês gostaram dos comandos em Excel, Ctrl Shift 1. Bota a casa decimal em todo mundo. Certo? Aí agora, gente, é só puxar a fórmula, tá? Como a gente já fez a primeira correta aqui, é só sair puxando a fórmula e calculando tudo. Essa bruxaria aí, até Harry Potter come poeira. Só puxar a fórmula. Isso é a otimização do trabalho. Já que vocês falaram que entenderam, né? Vou só puxar a fórmula. Porque o mecanismo é o mesmo. Resumindo o mecanismo. Receita, inicialmente. Aliás, mecanismo não, o processo. Pega cada receita em separado, vê as suas devoluções, seus cancelamentos, se aconteceu, e faz a subtração. Após isso, você vai ver em qual percentual se enquadra essa receita que a empresa teve. No caso de CSLL, ou é 12 ou é 32. Tá? 32 é serviço e normalmente 12 são as outras atividades. Se for no caso de imposto de renda, vão ter outras alíquotas. 1,6, 8, certo? 32. Então tem que ver qual atividade direitinho para poder encaixar. Achei o percentual certo, é só fazer a receita, aquela determinada receita, vezes o percentual, que é correspondente de presunção, para cada um. Após fazer isso, você vai somar outras receitas que venham a ter, tá? Porque essas outras receitas, elas não vão ter esse percentual de presunção. É o valor da receita vezes 15% logo. Ou 9% no caso da CSLL. Depois disso é só somar. Quais foram as bases de presunção que você achou? Foram 3 aqui. No nosso caso, 18, 11 e 6. Somei as 3. A partir desse momento, é indiferente as atividades para fins de cálculo, tá? As atividades que a empresa desenvolve. Porque eu já achei a base de presunção de cada um. Então, depois que eu achei, eu posso somar, sem problema nenhum. Mas se você é mais perfeccionista, você pode fazer 9% sobre cada um desses percentuais aqui. Cada uma dessas bases que você encontrou. Sem problema nenhum. Eu só acho que não se faz necessário. Calculou a CSLL 9%, 3.168. No caso do imposto de renda,
tem que ver aquela questão dos 20 mil, certo? 20 mil mensal. Ultrapassou, vai ter o adicional. Não ultrapassou, beleza. Vai ser só os 15%. Ok, gente? E, professor, Oi. tá ouvindo bem? Sim. No caso do comando lá, e foi mês a mês, né? Aí tem um adicional de 10% quando ultrapassa os 20 mil. Aí pode vir no comando, a gente tem que ficar atento no comando se for, no caso, trimestral. Sim. Aí, né? O comando da questão vai dizer, olha, essa empresa calcula, ela é lucro real e calcula seu imposto de renda e contribuição trimestralmente, certo? Essa empresa é real anual. Se ela falar que é real anual, automaticamente você sabe que é estimativa mensal, tá? Só dela falar que é real anual. E assim vai. Se é presumido, se eu falar que é presumido, eu não preciso falar que é trimestral, porque é uma coisa é obrigatória. Presumido não existe outra possibilidade, a não ser trimestral. Tá? É ter essa associação muito bem na sua cabeça para quando você vê o termo, né, a expressão, você já automaticamente associar a forma de tributação, a forma de cálculo. Se eu tivesse falado nessa questão, que era trimestralmente, tá? Fosse lucro presumido trimestral, eu teria que somar a receita dos 3 meses. Aí entrar naquela regra dos 20 mil por mês, 60 mil no trimestre, presumido. Se eu fosse, se eu falasse que era real trimestral, obrigatoriamente eu tinha que ter, a questão tinha que me dar ou o lucro fiscal, certo? Já depois de adições e exclusões, ou ele teria que me dar o lucro contábil e me dizer, olha, existiram X adições e os X exclusões, ou aconteceram esses fatos no decorrer do ano. Aí você vai ver quais foram esses fatos e vai falar, poxa, isso daqui é doação, isso daqui é dedutível, isso daqui é indedutível. Aí você vai ter que fazer essa classificação, tá? O real trimestral, obrigatoriamente, você tem que partir do lucro, tá? Ou do lucro contábil ou do lucro fiscal. O real anual, por estimativa mensal, você vai partir da receita, tá? Tem que estar muito, muito claro isso, porque na cabeça de vocês, porque senão vocês podem pegar o trimestral, a questão fala que é real trimestral, e você simplesmente pegar e fazer sobre a receita. Se você fizer o real trimestral sobre a receita, o cálculo vai estar errado, tá? Da mesma forma que você for fazer a empresa lucro presumida e fazer mensal. Tem alguns escritórios e alguns colegas que eles preferem, tá? Apesar do lucro presumido ser trimestral, eles preferem ir fazendo mensalmente. Mas aí é uma questão de preferência. Se a gente for olhar a regra, tá? A regra é clara. Ele manda calcular trimestralmente, certo? Ficou claro, Daniel? Melhorou um pouco a Professor, questão. o que tem que ser a partir do lucro é o real trimestral Exato. e o que parte da receita? Real anual, por estimativa. O real anual da parte da receita. Tá ok. Aí, se você for fazer um balanço de suspensão ou redução, prestem atenção. Vai ter que ter as informações de receita e despesa. Ou vai ter que me dizer qual foi o lucro contábil até aquele período que você está calculando. Ficou claro ou baguncei o juízo?
Repete, por favor, professor. Pronto. Se a empresa é lucro real anual, obrigatoriamente eu tenho que fazer por estimativa mensal. Confere? Até aí tudo bem, né? Porém, existe a figura que a gente falou na aula passada de balanço de suspensão ou redução. Tá? Quando eu vou fazer um balanço de suspensão ou redução, a questão vai ter que me dar a informação do lucro. Qual foi o lucro? Vamos supor, eu vou fazer o balanço de suspensão ou redução em abril. Janeiro eu calculei por estimativa, dessa forma que a gente fez. Fevereiro também. E março. Mas só que eu observando a contabilidade, eu verifiquei que ela está dando prejuízo. Tá? O que eu vou fazer em abril? Vou fazer o famoso balanço de suspensão ou redução. Quando eu fizer esse balanço, eu vou saber o lucro de fato, ou o prejuízo, tá? Que a empresa teve até o final do mês de abril. Se a questão não der as informações de receita e todas as despesas, que é mais complicado ver essa informação completa, ela tem que dar para você, falando em suspensão, balanço de suspensão ou redução, ela tem que falar, olha, o lucro até o mês de abril foi esse valor. Para você poder fazer e ter a noção de se você pagou imposto a mais ou a menos até aquele mês. Tá? Essa é a lógica. Eu vou montar, para a semana que vem, um exercício para fazer balanço de suspensão. É aquela questão, né, professor, que às vezes dá o lucro aí, vamos dizer, um lucro positivo, a empresa opta por não pagar no mês seguinte, que já tem porque ela já pagou, ela já pagou antecipadamente nos meses anteriores. Porque ficou uma presunção de, vamos supor, 100 mil, ela pagou 110. É isso? Não seria presunção. Vamos supor, em abril, eu calculei lá a DRE todinha, bonitinha, fiz os ajustes no lucro e falei, olha, até aqui, até abril, a empresa teve um lucro de 200 mil. Tá? Deixa eu colocar aqui no Excel. Até 31/4, após partindo do lucro contábil, fiz as adições e as exclusões, a empresa ela deu um lucro de 200 mil. Tá? Se eu fosse calcular imposto de renda sobre isso, como é que seria? Acabou de fazer. 15%, né? Isso, ia ter 15%. IRPJ, vou colocar aqui 15%, seria 30 mil. Vai ter adicional? Vai. Vai, né? Não é 20 mil por mês? Mensal 20 mil no caso, né? Base, 60 mil menos 200. Base adicional. São 4 meses. São quantos? 4 meses? 4 meses. Sim. Dá 80 mil. 80 mil. Menos. Então vai ser 200 menos 80 mil. Qual vai ser a 120. base para o meu adicional? 120. Aí agora eu vou fazer IRPJ 10%. Base dos 10% isso aí, né? Adicional. E vou lascar 10%, mais 10% de imposto. Quanto essa empresa deveria pagar? Aqui eu estou considerando que foi do 1 a 31/4, tá? O período. Certo, a soma total desses 4 meses, os 200 mil, né? Quanto vai ser de RPJ? Total. 42, né? 42.
Beleza. Essa é a informação que eu tenho com base no balanço de suspensão ou redução. Até abril, essa empresa deveria ter pago 42. Mas aí agora eu vou complicar. Em janeiro, fevereiro e março, esta cidadã pagou 20 mil, pagou 12 e pagou 18 mil. Tá? Pagou esses valores de imposto de renda. 20 mil em janeiro, 12 em fevereiro e 18 em março. Se eu somar isso daqui, vai dar 50 mil. O que aconteceu aqui? Pagou a mais. Pagou a mais, exatamente. Ela era para ter pago 42 até abril, quer deixar claro, tá? Até abril era ela ter pago 42. Isso, mas aí no caso já ultrapassou no mês de março. Porém, até fevereiro, até março, ela já tinha pago 50. O que vai acontecer aqui? Ela tem uma diferença de quanto? 8. 8 mil reais. Ou seja, ela pagou a mais. O que vai acontecer no mês de abril? Eu vou pagar mais imposto de renda? Ou eu vou diminuir o imposto de renda que eu deveria pagar? Diminuir. Até porque, no caso, ele fica com, digamos, um saldo positivo de 8 mil reais. Então, no caso, vai só fazer o reajuste. Eu vou fazer a pergunta de novo. Eu vou diminuir ou eu não vou pagar? Tem que, Aí vai diminuir. uma decisão, né? Aí vai a decisão de não pagar ou diminuir. Tem que informar primeiro Vai ter que o balanço de informar. suspensão para ver, para Tudo fazer bem. a compensação, né? E não pode descontar só de uma vez esse valor, né, professor? Vai ter que dividir para ir descontando conforme eles pedirem lá, né? E aí? Agora gerei a Vai dúvida. não Agora, pagar, porém tem que notificar a Receita antes de não realizar o pagamento. olha aí. Quem pensa diferente? Garota GBS chegou chegando. E aí, gente? Você tá no meio da rua, Gabi? Tá no Arraial, Gabi? Cadê o mingau de milho? Eu tô aqui pulando a no fogueira. sítio, 12 quilômetros da cidade. É GPS instalado lá, viu? Com a internet tá boa lá. Com certeza. E o patrocínio da festa. E aí, gente? Professor. Eu acho que Eu recordo também alguma parte aí do que a Gabi comentou. Uma notificação, caso resolva fazer, optar por não pagamento, uma notificação por que não vai pagar. Já dizendo que já está com saldo. simplesmente não pode Entendeu? parar de pagar. Foi assim que o senhor falou, eu acho. O que Por vai isso que acontecer, tem que ter gente? o balanço de suspensão. Tem que Não, tu informar não a pode Receita. parar de pagar do nada, mas se tu notificar, tu pode parar de pagar, porque tu tá com saldo. Mas é isso que eu falei. Garota GPS tá certa. Mas é isso que eu falei, que tem que informar a Receita. Vocês ficaram escorregando. Vocês ficaram... Falaram e depois, aí depois Foi o ficaram... primeiro lá no começo, lá, professor. Ficaram balançando. Mas vamos lá. Qual é a lógica, gente? O que aconteceu aqui? Como a gente mesmo já disse, a gente pagou... Aliás, a empresa, né? Eu que não quero pagar isso. A empresa pagou 8 mil a mais. Ela pode não pagar imposto no mês de abril? Pode. Porém, contudo, entretanto e todavia, na obrigação acessória dela, ela vai dizer, olhe, querida e amada Receita Federal, foi realizado
tá aqui, ela vai mandar o balanço, certo? O balanço que ela fez em abril e vai informar que é um balanço de suspensão. Por quê? E vai mostrar por A mais B, o próprio programa, ele, quando você coloca as informações, ele já calcula, entendeu? Ou seja, ele vai mostrar que você pagou a mais 8 mil, certo? E vai ficar lá detalhado na obrigação acessória, detalhado que você pagou a mais e beleza. Por isso que você não vai pagar em abril nenhum centavo. Ok? Essa é a lógica. Vocês ficaram falaram, aí balançavam, mas a ideia é essa, tá, gente? Ficou claro? Desde que esse valor seja menor do que isso daí, né, professor? O imposto. Se for 10 mil para pagar, por exemplo, para pagar 10 mil em um mês, então ele deveria pagar 2 mil ainda, né? Vamos Só tem agora para o 8 segundo no saldo. exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Calma. Aqui é o exemplo 1. Tá? Agora vamos para o 2. O 2 é o seguinte. A empresa de janeiro de 1/1 a 31/4, certo? Ela teve um lucro de 300 mil. Esse lucro, eu reforço, é o lucro que foi calculado na DRE e já foi feitas as adições e as exclusões. Aqui é o lucro fiscal, tá? Que eu não vou dizer obrigatoriamente, mas provavelmente vai ser diferente do lucro contábil, por conta das adições e as exclusões, tá? Foi registrado isso. Agora eu vou calcular da mesma forma o IRPJ. Quanto essa empresa deveria ter pago no imposto de renda? 15%, né? Aqui 45 mil. Base do adicional vai ser quanto? Vai ser 300 mil menos 80, né? 20 por mês, são 4 meses. A minha base pro adicional vai ser 220. IRPJ, 10%. 220 mil vezes 10. 22 mil. Quanto é que vai ser o IRPJ total? 45 mais 22. Até abril, essa empresa era para ter pago 67 mil de imposto de renda. Ok? Aí vamos considerar que janeiro ela pagou 25. Ela pagou 20. E ela pagou 45. 18. Aqui ela fez total de 63. Tá? Aí o que aconteceu no mês de abril? Certo? No mês de abril, se ela fosse calcular por presunção, vamos supor, aqui eu estou falando, aqui são as informações do fiscal, do balanço de suspensão. Vamos supor que ela teve uma receita, que ela teve receita com mercadoria e teve receita com serviço de
150 e 200. Tá? Aí fazendo aquelas bases, né? Qual vai ser a base aqui? Vou colocar logo 150 mil, mercadoria, eu vou ter uma base de presunção de 8%. Mas, estou fazendo direto aqui, tá? 20 mil vezes em serviço, 32%. Ou seja, a base de presunção dessa empresa era 18.400. Eu vou calcular o IRPJ 15%. 15%, 2.760. No balanço de suspensão, essa empresa era para ter pago de janeiro a abril 67 mil. Tá? Ela calculou, na estimativa no mês de abril, ela era para ter pago no mês de abril 2.760. Espera aí, 67,4. Deixa eu aumentar aqui para 24. Senão não vai dar o efeito que eu quero. 23. Vamos lá. No balanço de suspensão e redução, ela tem que ter pago 67 até o final de abril. Nos 3 primeiros meses, ela pagou 66. Tá? Mas quando ela calculou por estimativa, a estimativa no mês de abril, ela deveria pagar 2.760. Aí vem um nó. O que ela faz? Pessoal, acho que pela lógica da outra opção lá, tem que haver de novo a notificação, no caso, a soma dos 3 meses aí já vai dar quase o valor, então não vai alcançar esses 2.700, precisa apenas os R$ 1.000, né, para alcançar. Uhum. A diferença é 1.000. Tá, pode continuar. Não, é isso, acho que tem que haver outra notificação para dizer que vai pagar somente os R$ 1.000, ao invés dos 2.700 por conta do valor dos 67 mil, a soma lá. O que aconteceu no exemplo 1? Tá? Quando eu falo que o balanço é de suspensão ou redução, é porque pode ter esses dois efeitos. No exemplo 1, a gente teve um efeito de suspensão. Tá? Eu era para ter pago até abril 42, mas até março eu já tinha pago 50. Ou seja, eu paguei a mais 8 mil. Tá? Ou seja, eu vou suspender o pagamento que eu iria realizar quando eu calculasse dessa forma aqui que a gente acabou de fazer aqui em cima. Eu vou suspender o pagamento no mês de abril, porque eu já paguei a mais. Desde que não ultrapasse esse valor, aí suspende, né, professor? Se ultrapassar, aí fica em redução. Seria mais ou menos isso? Calma. Aguenta aí. O exemplo 2 é a mesma lógica, mas o efeito é um pouco diferente. No exemplo 2, teve um lucro e tal, a gente calculou aqui, essa empresa deveria pagar 67 de janeiro a abril. Tá? Mas só que nos 3 primeiros meses ela pagou 66. E quando eu fiz a apuração aqui no mês de abril, baseado na receita do mês de abril, ela deveria pagar 2.760. Aqui tem um efeito de redução. Aqui eu vou da mesma forma, quando eu informar na minha obrigação acessória,
para a Receita Federal, eu vou falar, olha, Receita Federal, eu fiz um balanço de suspensão ou redução no mês de abril e, pelos meus cálculos, era para a empresa pagar 67. Porém, nos 3 meses anteriores, a empresa já pagou 66. E no mês de abril, levando em consideração a estimativa mensal, ela era para pagar mais 2.760. Se eu somar aqui, vai ser 66 mais 2.760. Ou seja, se ela pagar esse total aqui, ela vai pagar a mais R$ 1.760 de imposto. Aí o que é que eu vou falar? Olha, beleza, agora eu vou reduzir o pagamento. No lugar de eu pagar 2.760, eu só vou pagar a diferença, que é R$ 1.000. Quando eu coloco mais R$ 1.000 aqui, fica 67. O pagamento nos 4 meses, né? Janeiro, fevereiro, março e abril. E quando eu faço o balanço de suspensão, era para ter pago 67 nesses 4 meses. Ou seja, tá quites. Não estou devendo nada. Certo? No exemplo 1, eu suspendi. No exemplo 2, eu reduzi. Tá? Por isso que eu falei, é a mesma lógica com um efeito um pouquinho diferente. Ficou claro, pessoal? Ficou claro, sim. Professor, no caso aí, se fôssemos acrescentar no exemplo 2, o mês de maio, pagando o mês de abril os 2.760, o mês de maio iria encaixar no exemplo 1 já, né? Sim. Se mesmo assim eu pagasse esses 2.760, eu já estaria pagando mais do que eu precisaria. É claro que ainda ia ter a apuração de maio, tá? Para poder confirmar. Mas a lógica é que eu já teria pago a mais. A questão é, professor, sempre havendo a notificação, né? Por Exato. conta de, às vezes, sei lá, vamos dizer que o responsável possa pensar que, não, eu estou, vamos dizer, eu estou com um lucro, estou com um saldo, mas não houve a notificação. Então, para a Receita, isso dá um trabalho tremendo para recuperar depois esse saldo aí, né, esse lucro. O Estado, eu diria que não só o Estado brasileiro, tá? O Estado de forma geral, em todos os países, ele cria uma legislação muito forte onde você que é obrigado, você que é contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, você tem que provar por A mais B como é que você calculou o seu imposto. Tá? É claro que eles têm como cruzar informações e conferir se a sua informação está certa. Tá? Mas, de antemão, ele exige, através de leis, né, que você tenha que provar por A mais B. Que aquele imposto que você está pagando realmente é aquele valor. Tá? Isso é em todo lugar. Não é uma coisa específica do Brasil. Tá? É questão de prestar informação para o fisco. E se você não presta informação, você vai ser inicialmente intimado, e quando for verificado se realmente tem alguma coisa errada, você vai ser multado. Tá? Essa é a lógica. Ficou claro, gente? O pessoal que tá calado, que só estão falando aí umas 5 ou 6 pessoas. Agora ficou tranquilo. Tinha as dúvidas, mas que boa. Porque quando a gente começa a mexer nesses exemplos assim, fica mais emocionante do que ficar só fazendo mês a mês. Fica chato. Até porque tira bastante a dúvida, né, de como é feito, como tem que ser, como é o procedimento correto. No caso, sempre a prática, né, vai levar à perfeição. Às vezes não, né? Mas. É. Às vezes não, né?
E, professor, nesse exemplo último que o senhor deu, esses 1.700 uns quebrados que restou vai ser jogado quando for feito o próximo balancete lá no mês 7? Não. Isso. Esses 1.760 que você está falando a diferença, né? Isso. Não, esses 1.760 não vai para canto nenhum. Tá? Porque você já... Esquece ele, Felipe. No caso Isso que vai... daqui, esses 1.760, eles já foram pagos de forma antecipada aqui, nesses 66, entendeu? A Receita recebeu antes do tempo. Ah, meu Deus. Gabriele colocou aqui Estado, o Estado falando me pague. Aí a pessoa, quanto? Aí o Estado responde, nos diga você. Ok, R$10. Estado, tá faltando. Essa é a Estado, lógica. depende, quanto você tem. Mas é desse jeito mesmo que funciona. Isso fica mais claro porque na pessoa jurídica a dimensão é bem maior. Mas na pessoa física isso fica muito claro. Sabe? A Receita sabe o quanto você recebeu durante o ano. Gabriele Ela sabe, professor, porque como dona da GBS Net, ela tem que declarar, entendeu? Uhum. Sócia forte aí, dona. Nada, isso é filha do João Marcos, eu aprendi isso com ele. Ok? Essa é a lógica. Eles sabem tudo. É tanto que nos últimos anos, a Receita Federal, para pessoa física, ela já implantou a possibilidade de declaração pré-preenchida. Ou seja, a Receita já mostra para você, olha, amigo, pelas informações que eu tenho, o imposto que você deveria pagar é esse. Você confirma? Ela já está chegando nesse nível. Ou seja, ela está colocando para fora, está tornando público a informação que ela tem e que ela espera que você declare para ela poder falar, não, beleza, está cruzando com o que eu tenho. Essa é a lógica. Tá? É Essa tipo é aquela história quando tu tenta mentir pra tua mãe sabe toda a verdade. Pois é, exatamente. A mãe é a Receita Federal. Sendo bem direto. Ok, gente? Ficou tranquilo? Ok, professor. Até o dia da prova tá tranquilo. Precisa fazer 2020 não, né? Porque é a mesma coisinha. É o mesmo preenchimento chato desse daqui. Acredito que não, professor. O que muda que eu tô vendo é que vai ter mais adicional, né? Vai ter mês que vai ter mais adicional, que o valor é maior. Mas adicionar é a mesma coisa, sempre a mesma coisa. 20 mil menos o valor que deu lá de lucro à base de presunção. Se deu positivo, mais 10% em cima. Se deu negativo, é sinal que a base de cálculo foi menor do que 20 mil. Essa é a lógica. Ok? Gente, diante disso, eu queria falar desse negocinho que saiu essa semana. Que assim, eu não sei se vocês acompanharam o jornal, os noticiários aí, né? Foi dada entrada essa semana na segunda parte, né? A segunda fase do projeto de reforma tributária, tá? Essa reforma tributária, ela traz algumas, sim. Qual é a promessa governamental, tá? Simplificar, como é que se coloca aqui? Simplificar, segurança jurídica e transparência, redução de distorções e fins de privilégio, manutenção da carga tributária global, combate à sonegação, neutralidade nas decisões econômicas e maior investimento e emprego, tá? Foram alguns pontos que foram colocados na proposta que gerou muita especulação, isso no meio dos trabalhadores, isso no mercado financeiro, certo? Uma primeira a proposta, daqui é a proposta que eles mandaram, tá? Um resumo. Vai abarcar pessoas físicas, pessoa jurídica e investimentos financeiros,
São 3 frentes. Aí, especificamente para pessoa jurídica, para pessoa física, atualização da tabela, atualização de valores de imóveis e tributação de lucros e dividendos. Aqui, eu diria que o primeiro e o terceiro ponto são os mais que gerou mais ruídos, né? Por quê? A gente está careca de saber que a nossa tabela de imposto de renda ela não é atualizada faz mais de 10 anos. Qual a consequência? Isso para imposto de renda pessoa física, tá? Aumento na arrecadação, tá? A partir do momento que o percentual mínimo, o valor mínimo, a faixa mínima para você pagar imposto ficou congelado em 1903,98, você concorda que com esse tempo todo mais pessoas começaram a ganhar mais e, consequentemente, elas começaram a entrar, pelo menos nessa primeira faixa de imposto de renda. Tá? A atualização, né, a proposta da nova faixa de imposto de renda é R$ 2.500. Tá? Se a gente fosse fazer a atualização da forma correta, com base na inflação desses últimos 10 anos, esse valor não era para ser 2.500, era para ser na faixa de R$ 5.000. Ou seja, quem paga hoje 27,5 aqui, né? No caso aqui, hoje, quem recebe acima de 4.644,68, ele está na faixa de 27,5%. Ou seja, essa pessoa, se a faixa aqui mínima inicial fosse R$ 5.000, essa pessoa que recebe essa última faixa aqui estaria isenta. Ou seja, ela deixaria de pagar 27,5% de imposto para pagar zero. Certo? E isso se as atualizações tivessem sido feitas. Teve muita crítica em relação a isso? Teve, porque se esperava um valor maior. Certo? Essa primeira faixa. Esperava aí pelo menos, a promessa era 5, mas se esperava pelo menos uns 4. Tá? 3,5, 4. Eles fixaram em 2,5. Melhora? Melhora. Não vou mentir, melhora. Tá? Segundo a própria... E daqui é um resumo que o próprio Ministério da Economia emitiu, né? Eles falam que vai aumentar a faixa de isenção. Professor? Oi. Professor, tem uma pergunta. No caso, se eu fechar um contrato de 6 meses de serviço com um valor de R$ 3.000, eu tenho que pagar imposto desses valores, 6 meses de serviço, ou só se for um ano inteiro? Você paga no mês. Ah, tá, professor, será isso mesmo. É porque é o seguinte, o imposto de renda à pessoa física, ele incide sobre os seus rendimentos. Independe se é um mês, se é um ano e tal, certo? Ou seja, se você, vamos supor, considerando essa faixa atual aqui de hoje, 1903, claro que acaba sendo um pouquinho mais, porque tem a questão as deduções ainda que a lei permite. Mas se você recebe acima de 1903, tá? No caso aqui, 1903 a 2.826, você já pagaria 7,5%. Era para pagar, né? Se for considerar tudo correto. Essa é a lógica. Se você recebe acima de 4.644, está na faixa de 27,5%. Aí... E também a estimativa é que 50% dos atuais declarantes não pagarão imposto de renda. Ou seja, mais de 5,6 milhões de pessoas passaram a ser isentas. Aí você fala, tá muito bom. Tá, mas podia ser melhor. Poderia ser um número mais alto, né? Como o senhor explicou, né, professor? Exato, exato. Se fosse, assim, se fosse atualizando como deveria ser, a tabela de INSS, ela atualiza todo ano.
tá? Todo ano ela dá uma atualizada nos valores. Agora de imposto de renda, não. Fazia 10 anos que não, mais de 10 anos, se não me engano, que não era atualizado, certo? Isso considerando inflação, considerando um monte de coisa, isso acaba corroendo o teu poder de compra, E aí, professor? tá? Oi? Eu não sei se foi esse final de ano passado ou se já foi nesse ano que teve uma ação coletiva, acho que foi sobre o FGTS, que não estava havendo essa correção adequada ao longo dos anos a respeito da inflação. Aí, Exato. você ficou sabendo disso? Aham. Na realidade, o FGTS, assim, ela é muito bom e tal, é legal. Você, quando é demitido, você tem essa poupança forçada, né? Foi construída aí no meio, durante alguns anos. Mas em termos de rendimento, de atualização, ela perde muito valor, certo? Porque, salvo engano, o FGTS ele rende menos do que a poupança, ou é igual à poupança, um negócio assim. A poupança rende muito pouco, anualmente, se não me engano, 2,7 ou é 3,7 anualmente. Ou seja, se eu tiver a inflação do ano passado, se eu não me engano, foi 4 ou foi 4,8. Como é que você consegue, vamos supor, teu dinheiro está guardado no FGTS rendendo 2% ao ano. E nesse mesmo ano, só de inflação foi 4. Você não está ganhando 2%. Você está perdendo 2%. Certo? Para você ter um ganho real nesse FGTS, esse FGTS teria que render pelo menos 4,5%. Aliás, pelo menos 5% ao ano. Tendo em vista que a inflação foi 4,8%. Ou seja, ia render 0,02 acima da inflação, quase nada. Essa é a lógica. Quando você quer saber se o seu poder de compra está aumentando ou diminuindo, compare com a inflação. Se você tem um aumento anual no seu salário de 3% e a inflação foi 5%, você não teve aumento real. Você perdeu 2% de poder de compra no teu salário. Aí vem aquela história, a gente chega no supermercado, tá tudo mais caro. Tá, porque os preços estão acompanhando a inflação e o teu salário não. O teu salário está abaixo da inflação. Esse é o grande problema. E que acontece também no FGTS. No FGTS, se você pudesse sacar e investir em qualquer outra coisa, o dinheiro que está lá renderia muito mais. É claro, tem toda a questão social do FGTS, para o que ele financia, enfim. Tem tudo isso, mas para quem tem a grana lá parada, não é, não é muito interessante, não. Ok? Professor, esses valores acima lá, é valor bruto ou valor líquido? Bruto. Acima de 4.644, bruto. É claro que para calcular o imposto de renda retido, vai ter o seu rendimento bruto, vai ser descontado a contribuição que você faz para a Previdência, vai ser descontado caso você tenha algum dependente, certo? Para poder chegar à base de cálculo, né? Para poder enquadrar aqui, certo? Tem essas pequenas deduções. Mas é Pode complicado. conferir lá que tu vai Hã? declarar imposto de renda, Daniel. Daniel pode conferir esse ano que vai declarar imposto de renda. Tá acima dessa faixa etária ele. Tá, quem dera, porque foi alegre lá, que é a primeira linha lá. Ai, ai. É só por causa da declaração, mas por conta do valor ganho, a alegria acaba. Não, no meu caso não muda nada. Ô, tristeza. Aí aqui é uma simulação, né?
IRPF como é hoje em dia e como ficaria, né? A questão de diminuição da carga tributária. R$ 3.000, você pagaria R$ 95,20 em média de imposto de renda retido. Com essa nova proposta, você passa a pagar R$ 37,50. Diminui, certo? Mas poderia ser melhor. Aí vem uma contrapartida, que aí é que gera... Esse ponto foi que gerou crítica. Por quê? Há muito tempo que existe a possibilidade de você mandar sua declaração simplificada e completa. Tá? Se você... Normalmente você manda simplificada quando você não tem muita despesa dedutível. Aí o desconto simplificado passava a ser melhor, que era um desconto fixo de 16 mil e uns quebrados. Porém, nessa proposta, o desconto simplificado, eles alegam, né, que hoje, com o avanço tecnológico, é possível calcular o valor exato que o cidadão tem a pagar. Aí, com isso, o desconto simplificado, que era 20% do seu rendimento bruto, limitado a 16 mil e uns quebrados. Agora, ele passa a ser 20%, porém, limitado a 40 mil por ano. Certo? Ou seja, aliás, é limitado a quem recebe até 40 mil por ano. Se você recebe 42 mil no ano, você obrigatoriamente tem que fazer a declaração pelo modelo completo. O que acontece pelo modelo completo? Você pode vir a pagar imposto. Aí aquela coisa, aí foi a grande pergunta, né? Tá, melhorou lá, aumentando a faixa de isenção, mas aqui cortou pelo pé. Entendeu? Se eu receber 41 mil, eu já não posso mais fazer simplificada. Eu tenho que fazer completa. E se eu tiver uma renda de 4 mil, por exemplo, 4 mil, 4 vezes 12, já ultrapassou. Entendeu? Já ultrapassou os 40 mil. Automaticamente você vai ter que fazer a completa, que provavelmente vai fazer com que você pague imposto. Aí tem algumas... Oi. Diminuiu a faixa lá em cima, mas aumentou quem é obrigado a declarar, né? Não, na verdade, Completo. aumentou a faixa de isenção e cortou aqui pelo pé. Praticamente vai aumentar muito o número de pessoas que vão ser obrigadas a fazer a declaração completa. Entendeu? Enfim, paciência. Aí tem a questão de atualização dos imóveis, que aqui acho que ninguém é doido de ficar atualizando imóveis no imposto de renda, que vai ser cobrado. E aqui a principal crítica, tá? Que vai ser confusão em cima de confusão. A tributação de dividendos, lucros e dividendos. Atualmente, os dividendos distribuídos pelas empresas é isento de imposto de renda. Por que é isento? Pela simples lógica que aquele dividendo é uma parcela do lucro que a empresa está distribuindo, do lucro que ela teve. Se é uma parcela do lucro que ela teve, ela já pagou imposto de renda sobre aquele valor. Aí, a partir do momento que eu recebo uma parcela do lucro daquela empresa, a empresa pagou imposto de renda e eu também vou ter que pagar imposto de renda sobre esse valor recebido. É a chamada PL, a PLR? Dividendos aí? Exato. Em outras palavras, vai ser tributado 2 vezes. Aí eles colocaram: haverá isenção para até 20 mil por mês para microempresas e empresas de pequeno porte. Mas microempresa e empresa de pequeno porte
mesmo assim é muito pouco, né? Você imagina um monte de gente que vai ter que ser tributado em 20% na fonte, porque recebe dividendos das suas empresas. Aí tem a justificativa, né? Sistema mais justo, ao evitar que os ricos deixem de pagar imposto. Por um lado tá certo, né? Uma nova tributação incentiva novos investimentos já que estimula o reinvestimento dos lucros. Em outras palavras, quem é que vai distribuir lucro? Muito pouco, né? Se for para tributar 20% na fonte, ninguém vai querer. Porque qual era a grande sacada, tributariamente falando? O cara tinha uma empresa, ele não tirava prolabore. Por quê? Prolabore é tributado imposto de renda e INSS. O que vai acontecer? E ele fazia a opção de receber todo o dinheiro via distribuição de lucro, porque distribuição de lucro era zero de imposto de renda. Automaticamente eu tirava dinheiro da empresa a custo zero. Essa era a lógica. O que aconteceu com isso, quando se começou a enxergar esse tipo essa possibilidade tributária? A galera começou a fazer empresa. Hoje, se você for ver, tem muitas empresas que elas não querem nem te contratar como funcionário. Elas querem te contratar como MEI. Ou seja, contratar você como uma empresa. Por quê? E para você, na maioria das vezes, é interessante, porque você vai receber pela empresa e vem para a tua pessoa física, ou pelo menos vinha, né? Se esse projeto for aprovado, vinha para a tua pessoa física um zero de imposto de renda. Era interessante. Diminuía o custo tributário muito. Mas é justamente isso que eles querem retirar. Eu acredito, eu vou ser bem sincero, que esse ponto aqui da distribuição de dividendos, de lucros e dividendos, ele não vai passar da forma que está aqui. Certo? Vai ter alguma modificação. Porque vai ter um movimento muito grande contra, né? Aí, para as empresas, o que vai mudar o imposto de renda, né? A proposta. Redução da alíquota do imposto de renda. No nosso caso, hoje é 15%, né? De imposto de renda. A ideia é que a partir de 2022 passe a ser 12,5%. E em 2023 passe a ser 10%. Ou seja, igualar. Mas continua os 10% de adicional. Aqueles 10% que a gente acabou de falar de adicional sobre o QCD 20 mil de lucro no mês. Certo? Apenas uma redução gradativa de 15 para 10 nos próximos 2 anos. Pagamento em ações, que é muito fora da nossa realidade, né? Quando um diretor ele recebe um pagamento de alguma coisa que ele tem para receber da empresa via participação, ou seja, ele recebe bônus de subscrição, em vez de receber dinheiro, né? Ele passa a ser um investidor da empresa. Juros sobre capital próprio. O juros sobre capital próprio ele já era um outro mecanismo que a empresa fazia para remunerar o sócio. O juros sobre capital próprio ele sempre teve a alíquota de 15% de imposto de renda, certo? Porém, quando a empresa pagava os seus sócios via juros sobre capital próprio, ela produzia uma despesa. Ela produzia uma despesa que automaticamente diminuía o lucro da empresa. Diminuía o resultado fiscal e, consequentemente, diminuía o imposto a pagar.
Ou seja, era uma possibilidade tributária. Com essa proposta, ele veda a possibilidade de deduzir juros sobre capital próprio. Ou seja, vai se tornar uma empresa, uma despesa não dedutível para fins de imposto de renda. Ou seja, vai perder todo o interesse que as empresas tinham nesse artifício de dedução fiscal. É aquela coisa, veda o juros sobre capital próprio, consequentemente vai obrigar muitas vezes a empresa a distribuir dividendos, e na distribuição de dividendos mete 15% de imposto de renda. Ou seja, pega dos dois lados. Reorganização societária, não adianta nem a gente falar muito. Ganho de capital indireto, que é mais específico, um pouco fora da nosso momento. A simplificação, né? Ou seja, a aproximação das bases de cálculo de imposto de renda e contribuição social. Aí, como a gente acabou de fazer, né? O imposto de renda tem uma forma e a CSL tem outra forma. Não é uma outra forma, é uma diferença pequena. Ou seja, que essa proposta ela visa unificar, calcular os dois praticamente de uma mesma forma, sem diferenças. Investimentos financeiros, que aqui é o que o povo grita mesmo. A questão de operações em bolsa de valores, né? Como é atualmente, você apura os seus ganhos mensalmente. A proposta é para que seja trimestralmente. E unificar os percentuais. Operações em mercados à vista, a termo, de opções e de futuros, é 15% de imposto de renda que você pagava sobre o ganho que você tivesse. E no caso de day trade e cotas de fundos imobiliários, era 20%. Eles querem unificar tudo em 15%. E de forma trimestral. Um benefício aqui bem significativo é a compensação de resultado negativo. Se você teve prejuízo nas operações no mês, você pode utilizar pronto, eu tive prejuízo quando eu estava operando, vendendo ações. Eu posso utilizar esse prejuízo que eu tive em ações para compensar lucros que eu tive em fundos de investimento, fundos imobiliários. Que hoje não. Se você teve prejuízo em ações, você só pode compensar nas próximas vendas de ações. E cada um no seu quadrado. A questão de simplificação da alíquota, né? Para títulos de renda fixa. Alíquota única de 15%. Atualmente, essa alíquota era decrescível. E diminuiria, levando em consideração a quantidade de dias. Tá? Quanto mais dias você ficasse... Quase tudo. Oi? Quase tudo estão nivelando pelo menor percentual, né, professor? Pelo menos para baixo. Geralmente só faz aumentar. Não, mas é aquela coisa. Tá nivelando para baixo, mas está cortando em outro canto. Entendeu? É o mecanismo de compensação. Se era 15, aliás, se era 20 e mudou para 10, mas ele vai ter um ganho em algum outro ponto, entendeu? Para compensar. As exigências estão sendo maior, né? Estão baixando, mas exige mais, fecha mais o curral para a pessoa não poder fugir de pagar o imposto, né? Exato. E coloca algumas, principalmente no caso da cobrança dos dividendos, era uma coisa que não existia. Entendeu? Eu sou a favor? Sou. Dessa cobrança sobre dividendos? Sou, mas assim... Uma coisa é o pequeno investidor, outra coisa é o grande investidor. E quando eu passo a régua e falo que vai ser
como diz lá atrás, vai ser 20% sobre tudo, sobre dividendos de qualquer, seja qual for o porte do investidor, aí é aquela coisa. Eu estou nivelando todo mundo da mesma forma. E não necessariamente funciona assim, né? Pelo menos do ponto de vista tributário. Você tem que tratar os desiguais de forma desigual. É equidade fiscal. E tem que, é claro, aquele que tem operações maiores, realmente tem que pagar a maior alíquota. E quem tem investimentos menores vai pagar a mesma alíquota que o cara paga lá de cima? Entendeu? Pronto, o cara que investe R$ 1.000 vai pagar a mesma alíquota de um cara que investe 2 bilhões? Eu não vejo muita. Não vejo que seja muito interessante, entendeu? Essa é a minha colocação. Essa questão aqui dos ativos de renda fixa, eu acho perfeito a proposta, porque simplesmente ele unifica em 15%. Para você chegar numa alíquota de 15%, caso você faça, hoje em dia, caso você faça o resgate, você tem que passar com esse dinheiro investido 720 dias. 720 dias são 2 anos. 2 anos, se eu não me engano, quase 2 anos. Se você tirar antes do tempo, só aumenta a alíquota, né? Aqui eu achei legal. Aí eles colocam pessoas mais ricas, podem deixar o dinheiro parado por muito tempo. Que podem deixar o dinheiro parado por muito tempo, não podem ter mais benefícios por causa disso. Aqui eu concordo. O liso vai querer tirar antes do tempo, né? Porque vai precisar. Aí fundos. Deixa eu ver aqui. Basicamente isso. Essa é a lógica. Eu não sei qual a percepção de vocês, assim. Benefícios, né? Tem alguns. Eu diria que para a pessoa física, essa é a leitura que eu faço, tá? Tá tirando de um canto E professor, desculpa aí, eu vou ter que reiniciar meu celular aqui, que ele tá travando tudo aqui. Aí depois eu entro Beleza. nessa aula de novo. Beleza. Principalmente a pessoa física, como eu estava falando, ele dá ao aumento da faixa de isenção, mas ele tira na questão da questão da declaração simplificada. Acho que é tipo, tá dando com a mão e tirando com outra. Não sei se vocês entendem essa expressão. Certo? Tirando da folha de pagamento e criando obrigação para quem faz a aplicação financeira também. No caso dos dividendos, Também. né? Uhum. Mas é assim, não é a perfeita, tá? Mas temos algumas melhorias. Isso é fato. Perfeita a gente não vai demorar muito a ter. E talvez nem tenha. Oi. Isso aí é uma proposta. Sinceramente, eu não estou acompanhando essa semana, principalmente, não estou acompanhando televisão nenhuma. Isso aí é uma proposta ou foi já aprovado? Não, é uma proposta. Uma proposta ainda. Ainda vai passar por votação na Câmara e no Senado. Na realidade, é a segunda fase da reforma tributária. Tá? Aí eles querem. Essa foi a proposta apresentada pelo governo e vai ser votado aí. O que ajusta, o que muda. Eu creio que o texto não vai passar 100%, tá? Vai ter modificação. Vai ter muita pressão aí para modificar. Eu creio também que essa questão dos dividendos não vai ser bem digerida, tá? Não vai ser bem aceita. E venha a mudar em alguma coisa aí. Questão do percentual, enfim. Eu acredito nisso. Ok, pessoal? Então, dúvidas em relação ao que a gente falou hoje, ou não, alguma colocação, medo, desespero?
Eu acho que só que se eu Por enquanto colocasse tá essa tranquilo, tabelinha, essa resolução no cigarro, ficar Certo, mais eu vou organizado. colocar. Eu vou colocar. Não, não se preocupem. Até a Daisy colocou aqui e eu não respondi, mas eu vou colocar. Então, pessoal, se ninguém tem mais nada a falar, viva o final de semana. O final de semana começa agora. Boa noite. Boa noite, pessoal. Começa agora. É, Um monte de trabalho para fazer, mas aproveitar. aí pelo... Eu acho que nem tem final de semana pra gente. É isso que eu ia falar. Ultimamente não existe isso. Não, e com aula do sábado realmente é de